Olá, terceiro ano, vamos para a nossa atividade de hoje de língua portuguesa, no livro Apis, páginas 165 e 166. Vamos continuar estudando a unidade 8, que fala sobre o gênero textual relato pessoal, e a gente vai voltar no relato pessoal que vocês já estudaram na última aula, que é o textinho que fala sobre monstros dentro da gente. A gente vai fazer uma contação de parágrafos, ok? Então, aqui está o texto, a começar pelo título, né? E a gente vai ver aqui a quantidade de parágrafos que tem. Então, nós temos aqui o primeiro parágrafo, que é assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu. Então, os monstros ficam guardados aqui, ó, nesse espacinho, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto, quinto e aqui, ó, portanto, sempre que percebeu, sexto parágrafo. Deixa eu só escrever melhor esses 6. Pronto, então temos aí 6 parágrafos. Perceba que cada parágrafo começa com letra maiúscula. Sempre que eu tenho um parágrafo, começa com letra maiúscula, início de frase. E vem sempre depois de ponto. Observe que aqui tem um ponto, começou na outra linha. Um ponto, comecei na outra linha. Ponto final, comecei na outra linha. Ponto final também. E assim para até o último. Ok? Agora vamos à próxima página. Na página seguinte, página 165, na questão 9, pede para você numerar os parágrafos. Eu já numerei lá, você já viu que tem 6 parágrafos. Agora, na letra A, você vai escrever o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino. O que aconteceu com ele? Em que parágrafo ele conta o que aconteceu com ele? Então, será que foi no parágrafo 1 e 2? Será que foi no parágrafo 3 e 4? No parágrafo 4 e 5? No parágrafo 5 e 6? Você vai observar e escrever o número dos parágrafos em que relatam o fato acontecido com o menino, o que aconteceu. Ele relata isso em 2 parágrafos. Você vai dizer aqui quais são, tá bom? Você vai escrever o número aqui. B, copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão. Então, você vai voltar lá no texto, no último parágrafo. Aqui, o último parágrafo é esse aqui, que é o parágrafo 6. Então, qual é a palavrinha que demonstra que eu estou concluindo? Ele diz assim: portanto, sempre que perceber que o monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Qual é a palavrinha que indica aí conclusão? Uma dica, ela está no começo da frase. Então, você vai escrever aqui na questão B. Questão 10. O autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Marque um X na ideia que para você é a melhor. Então, aí é uma resposta pessoal, tá? Tem as opções: pensar em coisas boas, pedir ajuda aos amigos, pedir ajuda a um adulto, respirar fundo e esperar passar. Então, o que você costuma fazer? O que você acha que é melhor para você fazer quando esses sentimentos ruins, sentimento de raiva toma conta de você, tá? Se você acha que é tudo, você pode marcar X em tudo. Se você acha apenas uma, marque só uma. Se acha duas, marque 2, 3, 3, entendeu? É pessoal, ok? E na questão B, que outra sugestão você daria para esses sentimentos não crescerem dentro de nós? O que você acha? Qual seria a sua sugestão? Na questão 11,
diz o seguinte: o texto que você leu é um relato pessoal. O menino conta um fato acontecido com ele, ou seja, relato pessoal. Ele está relatando algo pessoal que aconteceu com ele. Para saber como o texto está organizado, ligue os dados. Aí tem quem conta o fato, quando aconteceu, o que aconteceu e onde provavelmente aconteceu. Então, temos aqui, ó, na casa do menino, um momento de raiva vivido pelo menino, o próprio autor no passado. Então, ó, uma coisa que vocês têm que observar é isso aqui, ó, esse detalhe. Então, quem é que conta o fato? Aí você vai ligar, ou seja, quem conta o fato? O próprio autor, não é o menino, né? Então, você vai ligar aqui, ó, o próprio autor. Aí, quando aconteceu? Então, quando aconteceu? Na casa do menino, um momento de raiva vivido pelo menino no passado. Então, perceba, ó, preste atenção em quando e o que aconteceu. O que? Na casa do menino, você vai ligar para um momento de raiva vivido pelo menino ou no passado. Onde, ou seja, em que lugar, né? Em que lugar provavelmente aconteceu? Na casa do menino, um momento de raiva vivido pelo menino ou no passado. Então, quando você prestar atenção, ó, quem conta, o próprio autor, ou seja, quem é a pessoa. Quando foi que aconteceu? Você vai ligar corretamente. O que aconteceu? Você vai ligar também e onde aconteceu. Ok? Na letra B, você vai copiar uma palavra do texto que mostra que o menino conta, que é o menino que conta o fato. Então, quem conta a história é o menino, certo? Como é que a gente sabe que é o menino que conta o fato? Tem algumas palavrinhas, né? Então, por exemplo, os pronomes, quando ele diz assim, cheguei, temos, respondi, fiquei, pedi. Então, quando eu falo pedi, quando ele fala, a gente sabe que é ele, né? E assim por diante. Aí você vai escrever aqui, ó, como é que dá para saber que é o menino. E na página 166, na questão C, você vai escrever do texto uma frase que mostra, uma expressão, aliás, que mostra que o fato já tinha acontecido há algum tempo e ficou na memória, ou seja, na lembrança do menino. Então, qual é essa expressão? Que mostra que o que o menino está relatando, o que o menino está contando é algo que já tinha acontecido há algum tempo e ele estava ali lembrando. Questão D, você vai marcar um X na afirmação que completa corretamente a frase a seguir. Então, esse texto conta um fato. Marque X apenas um, tá? Imaginado pelo menino, vivido realmente pelo menino, visto pelo menino na TV ou contado ao menino pelo irmão. Então, o que aconteceu com ele, por exemplo, a raiva que ele sentiu, o momento, o que ele conta ali naquele relato, foi algo que ele viveu, foi algo que ele imaginou, foi algo que ele viu na TV ou foi algo que o irmão contou a ele. Marque apenas uma opção. Questão 12. Juntos vocês vão completar a frase a seguir para resumir o assunto do texto. Então, o texto fala sobre o que fala o texto? Fala sobre que assunto, né? O menino, ele fala sobre o quê? Então, vocês vão escrever aí. E para finalizar, quando uma pessoa fala de si mesma, contando os fatos, experiências que realmente viveu, a gente diz que ele está fazendo um relato pessoal. Então, você vai ler as palavras aqui no quadro. Eu, memória, fatos reais, passado. Relato pessoal é um texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Aí tem a intenção, registrar fatos guardados na memória. Linguagem, o uso do eu para mostrar de quem vive o fato é quem conta. Geralmente os fatos são contados no tempo passado, presente ou futuro. Escreva aqui. Leitor, pessoas que gostam de ler sobre
Então, você vai completar aí também, tá? Sempre com essas palavrinhas que está aqui, ó, no quadro. Cada palavrinha completa um espaço, ok? Um beijo, até a próxima aula.